ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental, onde exploramos a mente, as emoções e o bem-estar. Eu sou a Rita Martorelli e no episódio de hoje nós vamos falar sobre dois temas fundamentais para a nossa vida, o sono e o sonho. Queremos entender o quanto essa dupla afeta a nossa saúde mental. E para isso convidamos o professor Siddhartha Ribeiro, neurocientista, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, coordenador do Laboratório do Sono, Sonhos e Memória, do Instituto do Cérebro e autor de importantes livros com destaque para o Oráculo da Noite e o Sono Manifesto. Seja bem-vindo, Siddhartha. É um prazer te recebermos aqui no podcast Ativamente. Obrigado, Rita. Um prazer estar contigo aqui, com todos que estão nos ouvindo. Siddhartha, para a gente começar falando de sonho, de sono, você poderia explicar para a gente, para os nossos ouvintes, a importância dessa dupla para a nossa saúde mental? Rita, sono e sonho são a base da saúde. Para que você tenha saúde, você precisa de sono de qualidade, precisa de um contato com o seu mundo interior, que é o que os sonhos podem prover. Além disso, você precisa de nutrição adequada, precisa de exercícios adequados e de relações saudáveis. Então, uma pessoa que consegue fazer todas essas coisas, dormir bem, sonhar bem, se alimentar, se exercitar, manter relações saudáveis, não tóxicas, é uma pessoa que pouco ou nada adoece. Muitos dos nossos problemas na psiquiatria, problemas cardiológicos, problemas metabólicos, derivam de termos violado esses princípios da saúde. No caso específico do sono, ele é tão importante que se você ficar sem dormir várias noites seguidas, sem dormir completamente, você vai estar em risco de vida. Mesmo que você durma algumas horas, a sua cognição vai estar muito prejudicada. A sua capacidade de fazer uma regulação emocional vai estar prejudicada. Então, a perda de sono no curto prazo é uma bomba social, porque ela deixa as pessoas com dificuldade de aprendizado e com dificuldades de relacionamento, com dificuldade de ter empatia, de cooperação, de se aproximar, de ter coesão social. No médio prazo, a gente está falando de muitos prejuízos, tanto a nível fisiológico, então, por exemplo, diabetes, possibilidade de algum tipo de distúrbio metabólico, depressão, quanto a gente vai pensar também na questão emocional. Então, esses transtornos do humor que têm um impacto no mundo interior da pessoa, no corte da conexão das pessoas com o seu mundo interior. Ou pelo menos com a parte boa do mundo interior, porque a depressão envolve uma ruminação. E no longo prazo, a perda de sono é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. Então, é uma má ideia a gente trocar o sono por qualquer coisa. É impressionante, como às vezes a gente não dá o valor necessário a essa questão do sono, A gente percebe até uma questão na sociedade de cada vez se dormir menos, E os sonhos? Como é que a gente pode estar relacionando os sonhos à saúde mental? Olha, se o sono está prejudicado no século XXI, os sonhos estão em risco de extinção. Porque as pessoas, ao dormirem menos, elas perdem as horas do final da madrugada, do início da manhã, não são passadas no final do sono, mas no meio, porque elas começaram a dormir muito tarde. Então, o final do sono fica prejudicado, e esse é justamente o momento em que a gente sonha mais. Durante a segunda metade da noite, o sono REM, que é o sono durante o qual a gente tem sonhos mais vívidos, ele é predominante. Então, quando a pessoa está privada de sono, ela, por necessidade, está também privada de sonhos. Além disso, nós não temos na nossa sociedade o hábito de levarmos os sonhos em consideração. Ao contrário do que foi feito em todas as culturas do passado e é feito hoje em muitas culturas de povos originários, os sonhos na nossa sociedade são quase sempre considerados uma besteira.
Então as pessoas nem se lembram de que sonham, e quando se lembram, não contam para ninguém, não compartilham com ninguém. E aí, quando elas conseguem compartilhar, as pessoas não querem escutar. Então, para a gente poder recuperar a arte de sonhar, a gente precisa é, é, ser capaz de resgatar práticas antigas de dormir bem, sonhar bastante, lembrar que sonhou, compartilhar o sonho, trocar esse sonho com outra pessoa, então, contar o próprio sonho, mas também escutar o sonho da outra pessoa, pensar e ajudar a refletir, interpretar esses sonhos e usá-los para modificar a vigília, para modificar a vida presente. E eu iria até além. Tem uma dimensão social nisso muito importante. Usar os sonhos para o bem-estar da comunidade. Isso é uma coisa muito antiga que a gente precisa resgatar. Eu acho muito interessante na sua fala essa questão do compartilhamento do sonho e a da necessidade de uma escutativa, que também é alguma coisa que a gente precisa muito resgatar, né? Muitas vezes a gente está escutando, já pensando no que vai falar, e da gente escutar, escutando, né? Deixando aquela fala entrar, digerindo aquela fala, para si depois, talvez, falar ou não, né? Então, eu acho que essa questão da partilha do sonho também ajuda na relação, na constituição de uma relação. Com certeza. O acesso onírico, ele é o acesso a criaturas que habitam o nosso inconsciente. Criaturas que de fato existiram ou existem, criaturas que não existiram nem existem, mas poderiam existir. São construções, são construtos mentais que podem ser extremamente enriquecedores e extremamente aliados importantes, eu diria, no percurso do indivíduo. E isso é uma coisa que está quase que completamente perdida. As pessoas estão com muito pouca oportunidade de introspecção. O mundo assolado por telas é um mundo de um estímulo audiovisual quase constante. Então, o espaço para sonhar, para imaginar, para devanear, o espaço mental para realizar essas atividades, ele está muito estreito nesse momento. E isso é mais preocupante ainda porque ele está estreito entre os mais jovens. Então, que tipo de seres humanos pouco imaginativos, extremamente literais, está vindo por aí? Com certeza, essa é uma questão, né? No Oráculo da Noite, né, no seu livro, você fala muito sobre isso, né? O que te levou a pesquisar os sonhos? Que, quais foram as grandes descobertas, além do que você já trouxe para a gente, que está nessa pesquisa, que resultou dessa sua pesquisa? Rita, a minha relação com sonhos, ela é muito antiga, começa na infância, e eu conto bastante disso no livro. Mas eu não pensava que eu ia pesquisar sonhos, que eu ia trabalhar com isso. Eu achava que era uma questão minha, do meu mundo interior. Mas aí, quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, tive um episódio de hipersonolência que durou quase 3 meses, de hiperonirismo, ou seja, de excesso de sonhos. Eu não conseguia nem ficar acordado. Eu conto isso em detalhes no livro, é um pouco engraçado, mas na hora foi um pouco preocupante, porque eu não conseguia, de fato, chegava em qualquer lugar e adormecia. Então, eu comecei a dormir 10, 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. E em algum momento eu parei de lutar e me entreguei. Estava no pleno inverno, neve pra caramba, e aí eu me entreguei. E eu tive muita dificuldade nesses primeiros 2 meses de me adaptar, de conhecer pessoas, de entender as aulas. Até o próprio inglês estava muito difícil de entender. E, e de repente, quando a primavera chegou, eu me adaptei muito rapidamente. Do início para o final de abril, eu estava tudo mudou. Estava cheio de amigos, entendendo as aulas, fazendo um monte de pergunta, trabalhando super bem no laboratório, tendo bons resultados. E aí eu percebi que o sono e o sonho tinham sido essenciais para essa adaptação. Aí comecei a me debruçar sobre essa questão e descobri que, na verdade, a gente sabia muito pouco sobre os mecanismos disso. O que acontece? O que acontece no neurônio, com os genes do neurônio, com as proteínas, com as malhas neuronais? O que está acontecendo no cérebro para que tudo isso possa acontecer? Isso foi, assim, uma razão pessoal que me levou a pesquisar sono REM e depois sonhos em seres humanos. Primeiro em modelos animais, em roedores, depois em
em pessoas. Então, o aprendizado está relacionado também ao sono. Totalmente, totalmente. A gente precisa de dormir bem para estar preparado, preparada para aprender. Então, o sono antes do aprendizado é fundamental. Ele limpa o cérebro de toxinas, ele repõe neurotransmissores que foram gastos, ele organiza os circuitos neurais para que eles fiquem aptos a aprender, a serem transformados. E aí, quando você passa por uma experiência de aprendizado relevante, também é importante que você durma, para consolidar aquele aprendizado, para transformar ele de uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Então, é por isso que eu tenho trabalhado há vários anos, eu e minha equipe, meus alunos, sobretudo minhas alunas, feito pesquisa da soneca escolar, como que ela é útil para transformar uma experiência, às vezes, muito difícil da professora, do professor não conseguir manter a atenção dos alunos em uma experiência divertida, bacana, porque crianças que dormiram bem estão aptas a aprender. E crianças que aprenderam estão aptas a dormir. É verdade que os sonhos podem nos ajudar a processar emoções e traumas? Como é que a gente pode usar os sonhos de uma forma mais consciente para promover o autoconhecimento, a saúde mental, o bem-estar? A pergunta é ótima, Rita, porque o que move os sonhos são os desejos e os medos que a pessoa que sonha tem. E também os medos e desejos das pessoas que são importantes para ela, que estão representadas na mente dela. Desejo dos Outros, para citar um livro da minha amiga antropóloga Hannah Limulha, livro muito bom sobre sonhos, editora Ubu, recomendação aí para o público. Então, quando a pessoa está traumatizada é porque ela tem uma memória extremamente negativa, uma memória aversiva, e quando ela vai dormir, acaba absorvendo toda a energia elétrica mesmo que está disponível ali para reativar memórias desagradáveis. Então, é uma característica do trauma, do transtorno do estresse pós-traumático, que é uma resposta ao trauma, a ocorrência de pesadelos recorrentes. A existência de pesadelos recorrentes numa situação pós-traumática é uma indicação de que a pessoa precisa de tratamento. Ela precisa passar por algum protocolo psicológico e ou religioso, aí depende de você escolher o caminho dela, né, terapêutico, mas ela precisa de que o protocolo seja realizado para transformar aquelas memórias absolutamente horrorosas em alguma coisa com a qual ela possa viver. Então ela precisa de ressignificar memórias, a gente pode pensar que ela precisa de reestruturar aquelas memórias, associar elas a coisas mais amenas, para poder seguir adiante. Muitas pessoas, no âmbito da psicologia, vão considerar que para que isso possa acontecer, é necessário que a pessoa entre em contato com esse mundo interior. Em outras correntes da psicologia, vão dizer que talvez você possa fazer isso sem nenhum tipo de introspecção, inclusive farmacologicamente. Há controvérsias. O que eu acho que é importante é a pessoa entender que isso não é algo com o que ela precisa viver. As pessoas podem e devem buscar tratamento, buscar ajuda para poderem viver melhor. Porque se não fosse assim, as pessoas não sobreviveriam a eventos traumáticos, elas ficariam sempre psicologicamente destroçadas. E muitas pessoas sobrevivem porque conseguem essa ressignificação. Buscar ajuda é fundamental. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre a insônia planetária? Vivemos uma era de insônia planetária delirante, né? É um termo que eu tenho usado para descrever esse momento em que a gente parece que tem tanto poder na mão para fazer tanta coisa maravilhosa e não consegue resolver os dilemas que eram problemas há 5.000 anos: fome, peste, guerra, opressão. Então, como é possível que, né, existam quase 3.000 bilionários e bilionários no planeta, caminhando para serem trilionários e trilionárias, e ao mesmo tempo quase 10% da população mundial passando fome? Então, tem um grande contraste, e eu acho que a nossa dificuldade de ter uma boa noite de sono e de recuperar sonhos e usá-los para construir futuros de bem-estar comum, essa grande insônia planetária, acho que ela tem tudo a ver com a nossa dificuldade de usar os nossos saberes a favor da vida, a favor de um futuro planetário melhor e da nossa inércia evolutiva em comportamentos tão destrutivos, perigosos, como a competição
desmedida, como a predação de uma pessoa por outra. Esses comportamentos que são tão antigos e que precisam de transformação, mesmo assim a gente não consegue realizar a transformação. E é notável, né, Rita? 90% das pessoas do planeta, aproximadamente, se dizem religiosas. Quase todas as religiões preconizam o amor, partilha. E mesmo assim a gente não consegue entrar nesse mundo, né, nessa era de aquários de partilha, de amor, de compaixão, de cooperação em vez de competição. Eu acho que a falta de sono é um problema para isso, porque quando uma pessoa está privada de sono, ela se torna menos empática, ela sente menos a dor do outro. Existem estudos mostrando que, inclusive, a distância entre as pessoas aumenta, fisicamente, de fato aumenta, literalmente. A distância que uma pessoa considera confortável em relação a outras pessoas, ela fica muito grande quando as pessoas estão privadas de sono. Então, literalmente, a falta de sono está nos desagregando. Isso é impressionante. Isso que você traz é muito impressionante. Porque para a gente ver tanto no contexto da própria pessoa e das suas relações, como isso que você está trazendo, né? Essa necessidade, essa vontade que a gente tem de construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais com saúde mental, né? Para os nossos velhos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os adultos. E o quanto questões que às vezes a gente não dá tanta importância afetam de uma forma tão importante, né? E agora, só para a gente ir para a conclusão, a gente queria conhecer um pouquinho você. Você já falou de um livro, mas a gente queria saber o que você anda assistindo, o que você anda lendo, o que você anda ouvindo. Conta um pouquinho para a gente. Eu ando, eu ando assistindo, estou completamente encantado, apaixonado por uma série chamada Minha Amiga Genial, baseado na obra da Helena Ferrante. É simplesmente impressionante, impressionante tudo. O enredo, os personagens, as atrizes principais. Eu e minha companheira Luísa, a gente passa dias perguntando o que está acontecendo com a Lenu, o que está acontecendo com a Lila. Então, também legal, recomendo. Também quero recomendar um livro super interessante que chegou na minha mão, a minha mão meio de um jeito inesperado. Eu fui para um festival em Tiradentes maravilhoso, Vertentes, de uma das organizadoras, que é a Maria Vragova, também a tradutora desse livro, que acabou de ser lançado no Brasil, em português, Chevengur. É um livro da década de 20, russo, e ela quando de um autor chamado Andrei Platonov. E isso foi publicado na íntegra nos anos 80, depois da, do começo do processo de dissolução da União Soviética. É um autor, então, que fala de um momento incrível, né? Um momento pós-Revolução Russa. E ela falou assim, olha, lê isso aqui que é o Guimarães Rosa russo. E caramba, nossa, que coisa incrível, nunca tinha ouvido falar dele. E aí comecei a ler e é fascinante, incrível, incrível. Outro livro que eu queria recomendar é o Cartilha de Mesinhagem, da Raimunda Gomes da Silva, uma autora ribeirinha, uma autora que passou por todo um processo de expropriação na construção de Belo Monte e que, como disse a Helene Brum, passou a ter horror das pessoas que escrevem no papel, porque tomaram a casa dela, o terreno dela, a ilha que ela tinha com um companheiro no processo de Belo Monte, e depois ela faz uma ressignificação disso e se torna ela mesma uma escritora nesse livro que é, ao mesmo tempo, um livro de receitas e também um livro de bem viver, e também uma crônica muito pessoal dessa realidade que ela viveu e vive. Então, essas são minhas recomendações. Super interessante. Realmente. E para a gente concluir, Siddhartha, a gente queria primeiro te agradecer muito por estar aqui com a gente. A gente admira muito o seu trabalho. Tudo isso que você conversou, veio aqui hoje para conversar com a gente, reflete no dia a dia das pessoas, né, dos trabalhadores do comércio. E a gente queria saber o que é óbvio nessa temática, mas a gente não pode deixar de falar. Acho que o que é extremamente óbvio é que o sono é essencial para a saúde. Nenhuma pessoa vai ter boa saúde se ela tiver um sono de baixa qualidade. Querer colocar como responsabilidade de um remédio a falta de disciplina de ter um sono de boa qualidade
muito sério para a nossa saúde. Não estou querendo dizer que algumas pessoas não possam, não devam usar um remédio para dormir, mas que todo mundo acha que precisa de remédio para dormir é uma enorme distorção, um grande perigo que a gente está vivendo, porque o sono que é induzido por esses remédios, ele não é de fato sono, ele é um simulacro de sono, mas não tem as propriedades saudáveis do sono fisiológico. Obrigada, professor Siddhartha Ribeiro. Obrigado aos nossos ouvintes. Não deixem de seguir e de compartilhar o nosso podcast. E até o próximo diálogo do Ativamente. Esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.